Oi, gente, nós vamos iniciar agora mais uma aula falando sobre a unidade 3, relevo, e hoje nós vamos dar início ao último capítulo dessa unidade, que é o capítulo 4, onde nós vamos falar sobre as principais formas de relevo terrestre. Essa é a aula 4 e eu sou a professora Ana Menezes. A partir de agora, nós vamos finalizar o nosso conteúdo da unidade 3. Vamos iniciar falando sobre o relevo e a sociedade. E a que ponto o relevo ele altera a vida da população? Então nós temos, devido à produção do espaço geográfico, a sociedade ela pode ter um relevo que facilite o acesso dela ou até mesmo que dificulte. Então as formas do relevo ela pode facilitar como dificultar uma sociedade, o crescimento até mesmo de uma cidade. Áreas com maior declividade, áreas com relevo mais íngreme, dificulta o acesso da população, dificulta o acesso de carros, de veículos, do comércio, fazendo com que aquela cidade ela não cresça, não se desenvolva tanto. Nós temos exemplos em alguns lugares mundo afora, principalmente em cidades nos Alpes suíços, que são cidades pequenas. Não que elas não sejam desenvolvidas, mas são cidades com a população menor, cidades pequenas, onde o acesso é mais difícil. Então, nós temos aí como exemplo a cidade suíça de Albany. É uma cidade menor, cujo acesso é mais difícil devido à altitude. Então, o relevo, a partir daí, ele incide na questão da sociedade. Nós temos algumas técnicas de engenharia que facilitam a forma de acesso da população até aquelas áreas de relevo mais difícil, mais íngreme. Uma delas, né, é a Estrada dos Caracóis, que é um trajeto que existe de Mendonça a Santiago do Chile. Então nós temos essa estrada, perceba que é uma estrada composta por curvas sinuosas, né? Se fosse um rio, nós podíamos dizer que isso aqui tratava-se de meandros. No caso aqui é uma rodovia, uma estrada. E por que é feita dessa maneira? Para facilitar a subida dos veículos até a área mais alta do relevo. As formas de relevo acima do nível do mar, o que nós chamamos de relevos emersos. Nós temos as montanhas, e as montanhas elas são áreas mais elevadas, né? Elas estão acima de 300 metros em relação ao nível do mar, à base, 300 metros de altitude. E um conjunto dessas montanhas é denominado como cadeias montanhosas ou cadeias de montanhas, ou até mesmo cordilheiras. Então, como exemplo, nós temos a famosa Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes ela se estende do início da América do Sul até o extremo sul da América do Sul. Nós temos aqui uma imagem e um trecho das cordilheiras, né, que é um conjunto de montanhas onde não há o espaço entre elas. A ocupação nessas áreas de relevo ela é dificultada. Então, devido ao terreno ser bem íngreme, as áreas elas são de menor acesso e existem poucas cidades. Uma dessas cidades que estão próximas à área das Cordilheiras dos Andes, que é muito conhecida e muito visitada turisticamente, é a cidade de Santiago de Chile, mas com uma altitude muito grande. Agora nós vamos falar sobre o terraceamento. O terraceamento é uma técnica utilizada na agricultura para se aproveitar as áreas de relevo bem montanhosos, mais íngremes. O terraceamento são tipos de degraus, em algumas partes planas, e são nivelados, são estudados, é nivelado numa mesma altitude, onde se cultiva arroz, onde se cultiva chá. Nós temos aqui nessa imagem um exemplo de terraceamento, que é feito em áreas cujo terreno é bem íngreme, e é uma técnica utilizada em vários lugares do mundo. Temos aqui nessa segunda imagem exemplos. Nós temos aqui um terreno íngreme, mas sem a técnica do terraceamento. Então, a gente percebe que quando chove, há uma maior perda da água, esse terreno
vai perder seus nutrientes, essa água vai ter dificuldade de infiltrar dentro do solo, consequentemente o lençol freático terá pouca água, porque não terá muita água absorvida por parte do terreno. Já com a prática de terraceamento, a água da chuva, ela vai demorar a cair, ela vai empoçar nesses degraus, fazendo com que a agricultura se desenvolva nessa área. Ao tempo que ela empoça, essa água vai infiltrar no terreno e, por sua vez, vai aumentar a água no lençol freático. Então, aqui nós estamos falando sobre uma técnica de agricultura feita em relevo íngreme. Nos planaltos, os terrenos eles têm uma altitude elevada, de um modo geral. As rochas elas tendem a ser mais desgastadas pela ação do vento, da chuva, da água dos rios. E os planaltos podem ocorrer algumas formas de relevo. Essas formas de relevo nós temos, primeiro, as chapadas, que são áreas das superfícies onde são planas nas suas superfícies. Elas têm aproximadamente 600 metros de altitude e as bordas elas são escarpadas, né? Elas são recortadas de forma natural. Os morros e colinas eles são mais arredondados, com amplitudes de terreno entre 100 a 200 metros. De um modo geral, os morros são mais baixos. As colinas elas são com áreas mais declives, mais suaves. E as serras, elas são mais pontiagudas, cujo nome de serra já se diz, né? São áreas bem parecendo uma serra mesmo, a declividade é mais acentuada. Essa imagem aqui mostra exemplos. Então, nós temos um exemplo de serra. Então, nós temos aqui, ó, as áreas bem altas, pontiagudas. Uma colina. Nós temos aqui um morro de forma mais baixa, né? Temos outros exemplos, como planaltos, como depressões. Então, essas são algumas das formas de relevos existentes no planalto. Aqui nós temos um conjunto de morros. Os morros, eles não são muito altos. Como falei, as altitudes de morros chegam de 200 a 300 metros aproximadamente. Nós encontramos aqui as colinas, são um pouco mais pontiagudas, os seus formatos. Lembram um cone mais baixo. Aqui nós temos uma área do planalto, que é uma chapada, pois a sua superfície elas são mais planas e as bordas elas são escarpadas. Elas não são lisas. E nós encontramos aqui, nessa área, dois tipos de serras. As serras, elas podem estar sozinhas, como elas podem estar uma próximas à outra. Mas percebam que as suas bordas são totalmente, suas pontas, né? São suas áreas bem pontiagudas, nas partes superiores. As depressões. Essas depressões, elas são áreas de altitude, cujas altitudes elas são inferiores às regiões que estão em sua volta, ao seu entorno. Então, essas depressões, elas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser consideradas depressões relativas, que estão acima do nível do mar, e as depressões absolutas, que estão abaixo do nível do mar. Aqui nós temos nessa imagem dois tipos de depressão. A depressão absoluta, observem aqui o mar e o nível dele nesta linha. Então, aqui nós temos a depressão absoluta, ela está abaixo, observem a seta, ela está abaixo do nível do mar. Já a depressão relativa, ela está acima do nível do mar. Olha o nível do mar aqui, tá? Bem, um exemplo de depressão absoluta, nós temos o Mar Morto, que está localizado na Ásia.
Ele está numa área continental, ou seja, dentro do continente, tá? Então, dentro do continente, próximo ao mar Mediterrâneo, entre Israel e a Jordânia, nós temos aqui, ó, o Mar Morto. Ele está aproximadamente 395 metros abaixo do nível do mar. Então, olha ele aí, nós temos, como é que a gente pode imaginar? Por que esse mar recebeu esse nome de Mar Morto, né? Primeiro porque poucos micro-organismos resistem à concentração muito grande de sal. Então, quase não tem. Então, ele é uma área, um lago muito salgado, mais salgado do que outros mares, tá? Isso acontece devido a uma área, a grande depressão do relevo, onde muitos minerais que vêm de outras áreas do relevo escorrem com a água da chuva e chegam até esse mar e levam consigo potássio, magnésio, enxofre, bromo e fosfato. Então, por isso, há uma concentração muito grande de sais, o que impede que muitos micro-organismos, seres animais, vivam nesse mar. Por isso o nome Mar Morto. Uma curiosidade interessante sobre ele é por que se flutua no Mar Morto? Bom, muitos turistas visitam essa área do Mar Morto, né? E essa é uma das principais fotos que se tira, as pessoas flutuando, boiando na água, é bem interessante. Mais uma imagem aqui do Mar Morto, vejam que é um mar continental, está dentro do continente. Bem, essa água salgada, ela torna-se mais pesada, tá? E por isso, ela tem uma densidade muito grande. A densidade dela é muito alta e por isso ela é possível flutuar sem nenhum esforço físico, devido à grande quantidade de sal existente nesse mar. Em relação às planícies, outro tipo de relevo. As planícies elas estão constituídas em áreas menos acidentadas, com poucos declives, áreas mais planas, tá? E nelas estão inseridas a sedimentação, os sedimentos que vêm seguindo do relevo através dos rios, através da chuva também, é trazido pela água, também trazido pelo vento, das áreas mais altas. Então, aqui nós temos a planície, perceba que os tipos de relevo aqui a gente volta a ver as serras, montanhas, a depressão, percebam a área do planalto, o relevo mais alto, onde há essa queda do relevo, da qual é conhecida como depressão. Nós temos mais uma vez o planalto, aqui essa área escarpada, e aqui nós temos a planície próximo ao litoral. Essas planícies elas se localizam de um modo geral mais no litoral, mas também existem planícies em áreas mais baixas do relevo, áreas de planalto, tá? Próximo às montanhas, então existem áreas mais planas. As planícies necessariamente não estão só próximo ao oceano ou próximo a rios. Em áreas de relevos mais altos também existe uma baixa do terreno, do relevo, do qual também nós denominamos planícies. E aí nós temos aqui um exemplo de planície que não é necessariamente a planície à margem do oceano, e sim à margem de rios, tá? Bom, gente, nós vamos dar uma pausa. Até agora foi tudo ok, mas nós temos a continuação dessa videoaula. Não esqueçam de assistir, ok? Logo mais estarei postando. Grande abraço!